Meus irmãos, nas histórias bíblicas de hoje, nós vamos ler sobre Josafá e Acabe. Quem pode, acompanhe na sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 18. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e estabeleceu parentesco com Acabe, e depois de alguns anos, desceu a Acabe a Samaria, porque matou Acabe 1000 ovelhas e bois para ele, e para a gente que com ele vinha, e persuadiu-lhe que fosse com ele a Ramote de Gileade. E disse Acabe, rei de Israel, a Josafá, rei de Judá: Queres vir comigo a Ramote de Gileade? Ele respondeu: Como eu, assim também tu, e com teu povo, assim também o meu povo. Iremos contigo à guerra. Ademais, disse Josafá ao rei de Israel: Rogo-te que consultes hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel juntou 400 profetas e disse-lhes: Iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou ficarei eu quieto? E eles disseram: Sobe, que Deus os entregará na mão do rei. Mas Josafá disse: Ainda há aqui algum profeta do Senhor, para que por ele perguntaremos? E o rei de Israel respondeu a Josafá: Ainda há aqui um homem pela qual podemos perguntar ao Senhor, mas eu lhe aborreço, porque nunca me profetiza coisa boa, a não ser sempre mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E respondeu Josafá: Não fale assim o rei. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse-lhe: Faze vir logo a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um em seu trono, vestidos de suas roupas, e estavam sentados na eira à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. E Zedequias, filho de Kenaná, se havia feito chifres de ferro, e dizia: Assim disse o Senhor, com estes chifrarás aos sírios, até destruí-los de todo. De esta maneira profetizavam também todos os profetas, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade, e sei próspero, porque o Senhor a entregará em mão do rei. E o mensageiro que havia ido a chamar a Micaías lhe falou, dizendo: Eis aqui as palavras dos profetas, a uma boca anunciam ao rei bens. Eu, pois, te rogo que tua palavra seja como a de um deles, e fales bem. E disse Micaías: Vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. E veio ao rei, e o rei lhe disse: Micaías, iremos à luta contra Ramote de Gileade, ou ficarei eu quieto? E ele respondeu: Subi, que sereis prosperados, que serão entregues em vossas mãos. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjugarei pelo nome do Senhor, que não me fales a não ser a verdade? Então ele disse: Eis visto a todo Israel derramado pelos montes, como ovelhas sem pastor. E disse o Senhor: Estes não têm o Senhor. Volte-se cada um em paz em sua casa. E o rei de Israel disse a Josafá: Não te havia eu dito que não me profetizaria bem, mas sim mal? Então ele disse: Ouvi, pois a palavra do Senhor. Eu vi ao Senhor sentado em seu trono, e todo o exército dos céus estava em sua mão direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: Quem induzirá Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia assim, e outro dizia de outra maneira. Mas saiu um espírito que se pôs diante do Senhor e disse: Eu lhe induzirei. E o Senhor lhe disse: De que modo? E ele disse: Sairei e serei espírito de mentira na boca de todos os profetas. E o Senhor disse: Incita e também prevalece. Sai e faze-o assim. E eis que agora pôs o Senhor espírito de mentira na boca destes teus profetas. Mas o Senhor decretou mal acerca de ti. Então Zedequias, filho de Kenaná, se chegou a ele e feriu a Micaías na face, e disse: Por que caminho se separou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E Micaías respondeu: Eis aqui, tu o verás aquele dia, quando te entrarás de câmara em câmara para esconder-te,
Então o rei de Israel disse: Tomai a Micaías e voltai-a a Amon, governador da cidade, e Joás, filho do rei, e direis: O rei disse assim: Ponde a este no cárcere, e sustentai-lhe com pão de aflição e água de angústia, até que eu volte em paz. E Micaías disse: Se tu voltares em paz, o Senhor não falou por mim. Disse ademais: Ouviu, povos todos. Subiu, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei para entrar na batalha, mas tu veste tuas roupas. E disfarçou-se o rei de Israel e entrou na batalha. Havia o rei de Síria mandado aos capitães dos carros que tinha consigo, dizendo: Não luteis com pequeno nem com grande, a não ser somente com o rei de Israel. E como os capitães dos carros viram a Josafá, disseram: Este é o rei de Israel, e cercaram-no para lutar. Mas Josafá clamou, e ajudou-o o Senhor, e apartou-os Deus dele. Pois vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, desistiram de persegui-lo, mas disparando o arco ao acaso, feriu ao rei de Israel entre as junturas e a armadura. Ele então disse ao condutor do carro: Volta tua mão e tira-me do campo, porque estou gravemente ferido. E intensificou a batalha naquele dia, porque esteve o rei de Israel em pé no carro em frente dos sírios até a tarde, mas morreu a pôr do sol. E Josafá, rei de Judá, se voltou em paz à sua casa em Jerusalém, e saiu-lhe ao encontro de Jeú, o vidente, filho de Anani, e disse ao rei Josafá: Ao rei ímpio dás ajuda, e amas aos que aborrecem ao Senhor, pois a ira da presença do Senhor irá sobre ti por ele. Porém, se acharam em ti boas coisas, porque cortaste da terra os bosques e dispusestes teu coração a buscar a Deus, habitou, pois, Josafá em Jerusalém, mas dava a volta e saía ao povo, desde Berseba até o monte de Efraim, e os reconduzia ao Senhor, o Deus de seus pais, e pôs na terra juízes em todas as cidades fortes de Judá, por todos os lugares, e disse aos juízes: Olhai o que fazeis, porque não julgueis em lugar de homem, mas sim em lugar do Senhor, o qual está convosco no negócio do juízo. Seja, pois, convosco o temor do Senhor. Guardai e fazei, porque no Senhor nosso Deus não há iniquidade, nem acepção de pessoas, nem receber suborno. E pôs também Josafá em Jerusalém alguns dos levitas e sacerdotes, e dos pais de família de Israel, para o juízo do Senhor e para as causas. E voltaram a Jerusalém, e mandou-lhes dizendo: Procedereis assim, com temor do Senhor, com verdade, e com coração íntegro. Em qualquer causa que vier a vós, de vossos irmãos, que habitam nas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e preceito, estatutos e direitos, havereis de admoestar-lhes, para que não pequem contra o Senhor, porque não venha a ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Agindo assim, não pecareis. E eis que Amarias, sacerdote, será o que vos presida em todo o negócio do Senhor, e Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, em todos os negócios do rei. Também os levitas serão oficiais em presença de vós. E esforçai-vos, pois, e agi, porque o Senhor estará com quem é bom. Amém. Igreja, ministério, aquele que vive. Uma igreja no coração de Deus.